Olá pessoal, hoje vamos tentar entender sobre o ponto de vista religioso e também sobre o ponto de vista histórico de alguns personagens bíblicos. Espero que gostem das abordagens aqui apresentadas e se gostar deixem o like, curta e compartilhem. Davi pelo olhar bíblico. Davi, uma das figuras centrais da Bíblia, é conhecido como o segundo rei de Israel e um dos líderes mais importantes do povo judeu. Ele é frequentemente lembrado como um homem, segundo o coração de Deus, 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, e desempenha um papel significativo no Antigo Testamento, particularmente nos livros de 1 e 2 Samuel, 1 Reis e 1 Crônicas. Aqui estão alguns pontos principais sobre Davi. Infância e juventude. Origem humilde. Davi era o filho mais novo de Jessé, da tribo de Judá, e trabalhava como pastor de ovelhas antes de ser chamado por Deus. Ungido por Samuel. O profeta Samuel ungiu Davi como futuro rei de Israel, ainda durante o reinado de Saul, o primeiro rei do povo israelita, 1 Samuel capítulo 16, versículos 12 e 13. Famoso por sua coragem. Derrota de Golias. Davi se tornou famoso após derrotar o gigante filisteu Golias com apenas uma funda e uma pedra. Esse feito extraordinário o tornou uma figura heróica em Israel e demonstrou sua fé em Deus. 1 Samuel versículo 17. Reinado como rei. Ascensão ao trono. Após a morte de Saul, Davi foi aclamado rei, primeiro da tribo de Judá, e mais tarde de todo Israel. Seu reinado unificou as tribos israelitas e trouxe um período de estabilidade e expansão territorial. Conquista de Jerusalém. Ele fez de Jerusalém a capital de Israel, tornando-a o centro religioso e político do reino. Além disso, Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, destacando o papel espiritual da cidade. Caráter e relação com Deus. Homenagem a Deus. Davi é conhecido por sua devoção a Deus e por compor muitos dos salmos, cânticos poéticos que louvam, clamam e meditam sobre a relação do homem com o Criador. Arrependimento. Apesar de sua fé e devoção, Davi cometeu pecados graves, como o adultério com Batseba e a orquestração da morte de seu marido, Urias. No entanto, quando confrontado pelo profeta Natã, Davi se arrependeu profundamente, o que revela sua humildade e capacidade de reconhecer suas falhas diante de Deus. 2 Samuel, capítulo 11 e 12, Salmo 51. Legado. Pai de Salomão. Davi foi o pai do rei Salomão, que o sucedeu e construiu o templo em Jerusalém, realizando o desejo que Davi tinha de criar uma casa para o Senhor. Linhagem messiânica. A Bíblia traça a linhagem de Jesus Cristo até Davi, o que cumpre a promessa de que o Messias viria da casa de Davi, 2 Samuel capítulo 7, versículos de 12 a 16, Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 16. Davi é um símbolo de coragem, fé, arrependimento e liderança. Embora não tenha sido perfeito, sua vida é marcada pela busca constante de agradar a Deus e por sua contribuição duradoura ao povo de Israel e à história bíblica. Davi pelo olhar histórico. Davi, do ponto de vista histórico e arqueológico, é uma figura que tem gerado muitas discussões entre estudiosos, devido à mistura de lendas bíblicas e evidências arqueológicas limitadas. A figura de Davi tem sido debatida não apenas como um personagem bíblico, mas também como uma figura histórica que pode ter realmente governado Israel no século X a.C. Davi na história. Período do reinado de Davi. De acordo com a Bíblia, Davi teria reinado sobre Israel por volta do século X a.C., um período conhecido como a Idade do Ferro. Ele teria unificado as tribos de Israel e estabelecido uma dinastia que perdurou por várias gerações. Figura histórica. Muitos estudiosos consideram que Davi pode ter sido uma figura histórica real, um líder tribal ou chefe guerreiro que gradualmente ganhou o poder. No entanto, as histórias bíblicas podem ter exagerado sua importância e os detalhes de seu reinado. Evidências arqueológicas de Davi. As evidências arqueológicas diretas sobre Davi são escassas, mas algumas descobertas significativas lançaram luz sobre sua possível existência histórica. Estela de Teldã, século IX a.C. Esta é uma das evidências mais conhecidas que pode estar relacionada a Davi. A estela, descoberta em Teldã, no norte de Israel,
data do século 9 a.C. E menciona Dei David ou Casa de Davi. É uma inscrição feita por um rei arameu, provavelmente Azael, que afirma ter derrotado reis da casa de Davi. Esta é a primeira menção extrabíblica de Davi e é vista como uma forte indicação de que a dinastia de Davi realmente existiu. Escavações em Jerusalém. Em Jerusalém, arqueólogos como Eilat Mazar descobriram estruturas maciças que alguns identificaram como o Palácio de Davi. Uma estrutura grande e elaborada, datada do século X a.C., foi encontrada na chamada Cidade de Davi, uma área ao sul das muralhas da Cidade Velha de Jerusalém. No entanto, essa identificação é controversa, e muitos estudiosos ainda debatem se isso pode realmente ser vinculado a Davi. Kiryat Keiafa, cidade fortificada. Outra descoberta significativa é a cidade fortificada de Kiryat Keiafa, situada no Vale de Ela, perto do local tradicional da Batalha de Davi e Golias. As fortificações e artefatos encontrados datam do período que poderia coincidir com o reinado de Davi. Alguns arqueólogos acreditam que essa poderia ser uma cidade do reino de Judá sob o governo de Davi, oferecendo um vislumbre das estruturas políticas e militares de sua época. Interpretações modernas. Minimalistas versus maximalistas. No campo da arqueologia bíblica, há duas correntes principais sobre a historicidade de Davi. Os maximalistas acreditam que as narrativas bíblicas refletem eventos históricos precisos, ainda que idealizados. Já os minimalistas são céticos, argumentando que Davi, se existiu, foi um líder menor cuja importância foi amplificada posteriormente pelos textos bíblicos. Discrepâncias nos textos. Enquanto as tradições orais e os textos bíblicos sugerem que Davi era um governante poderoso, o registro arqueológico da Idade do Ferro em Israel é limitado e não mostra evidências claras de um império ou reino unificado na escala descrita na Bíblia. Em vez disso, o reino de Davi pode ter sido um estado menor, que mais tarde se tornou o centro de uma narrativa unificadora para Israel. Conclusão. Do ponto de vista histórico e arqueológico, Davi é uma figura parcialmente sustentada por evidências. Embora ainda falte uma confirmação completa de muitos aspectos de sua história, como descrito na Bíblia, as descobertas como a Estela de Tel Dan e as escavações em Jerusalém e Kiryat Keiafa sugerem que Davi ou, pelo menos, uma dinastia associada a ele, pode ter existido. No entanto, o escopo de seu reino e suas realizações são temas de debate contínuo entre os estudiosos. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.